Fala galera, professor Carlos Cavalcante, estou aqui hoje para dar aquela dica para vocês que têm uma dificuldade imensa para construir uma conclusão para a sua redação. Para você que tem essa dificuldade, você não pode esquecer que a conclusão ela tem três pilares. Três pilares fundamentais que devem ser utilizados, tá certo? Então, olha só, lembra aí, três pilares, beleza? Primeiro pilar é a retomada do tema e da tese, tá certo? Segundo pilar, proposta de intervenção. Terceiro pilar, fechamento do texto. Então, quando eu falo assim, três pilares, eu tenho que pensar que a minha conclusão, ela tem que ter pelo menos três tópicos frasais, tá? Então, pensa nisso daí. Três pilares, pelo menos três tópicos frasais, tá bom? Então, vamos entender o que seriam esses três elementos aí fundamentais para a construção de uma conclusão, tá? Você que está vendo esse vídeo aí, cara, não tem como você não aprender a fazer uma conclusão top na sua redação, beleza? Olha só. O primeiro tópico frasal, ou seja, o primeiro pilar da sua conclusão, se refere, na realidade, à retomada do tema e da tese, tá? Então, vamos pegar aí como parâmetro, por exemplo, o tema gravidez na adolescência em evidência no Brasil, tá certo? Vamos pegar esse tema aí como exemplo. Então, olha só, se eu tenho como exemplo esse tema, eu vou começar a minha conclusão, tá? Sempre com conectivo conclusivo, beleza? Vamos pensar nisso daí. Nada de começar. Gente, ridículo você começar a conclusão com conclui-se que, tá? Pelo amor de Deus, é porque é uma conclusão, você vai começar com conclui-se que? Você não começa desenvolvimento com desenvolve-se que? Você não começa introdução com introduz-se que? Podre, ridículo, tá? Então, olha só, nada de começar a conclusão com conclui-se que, tá? Você vai usar um conectivo realmente de conclusão, tá? Um conectivo conclusivo, tá? Logo, em suma, portanto, e vai retomar, tá? A sua tese. Por exemplo, você pode retomar aí mostrando a necessidade de mudança e trazer as palavras-chave do tema. Então, vamos pensar assim, se eu tenho como tema, só relembrando aí, gravidez na adolescência em evidência no Brasil, eu posso começar da seguinte forma. Em suma, medidas são necessárias para reduzir o número de casos de gravidezes precoces no Brasil, tá? Então, quando eu falo medidas são necessárias, eu estou evidenciando a minha opinião. E quando eu falo gravidezes precoces no Brasil, eu estou trazendo as palavras-chave para a minha redação. Esse período, eu retomo a minha tese, tá? Eu retomo o meu tema, tá? Eu retomo o tema, na realidade, as palavras-chave. Então, nesse tópico, eu faço essa retomada. Depois desse tópico, eu vou iniciar o meu próximo período, que será, né, a proposta de intervenção com um conectivo, com um elemento de coesão, e vou apresentar essa proposta de intervenção. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, a minha proposta de intervenção, ela é baseada em 4 elementos fundamentais. Eu não estou falando que a minha proposta de intervenção, ela tem que apresentar somente esses elementos. São 4 elementos fundamentais básicos, tá? Para eu lembrar desses elementos, eu vou pensar em amor. Eita, nós, amor. O que seria esse amor? Vamos pensar o seguinte, ame, tá? A-A-M-E, ame, agente, ação, modo e efeito, tá? Esses são os elementos fundamentais, os elementos essenciais para uma proposta de intervenção. Além desses elementos, eu tenho que detalhar a minha ação ou o modo. Então, além de eu apresentar a minha proposta, ou melhor, a minha retomada do tema e da tese, eu tenho que apresentar a minha proposta de intervenção. Como que essa proposta de intervenção ela é feita? Então, olha só, eu posso começar da seguinte forma. Posto isso, né, cabe ao governo, em parceria com a mídia, então eu apresento o meu agente, tá? Criar programas de conscientização, então aí eu apresento a minha ação, agora eu quero detalhar essa ação. Criar programas de conscientização que incentivem os jovens a usarem métodos contraceptivos, então eu estou detalhando a minha ação, tá certo? Agora eu vou trazer um modo, tá? Então eu trouxe a ação e trouxe o detalhamento. Só que para eu evidenciar o modo, existem alguns conectivos, né, alguns termos que eu vou utilizar para chamar a atenção do corretor que ali existe um modo, tá? Por meio de, por intermédio de,
mediante esses termos, gente, facilitam com que o corretor identifique que ali há o modo da sua proposta de intervenção. Beleza? Então, preste atenção. Quando eu coloco por meio, por exemplo, tá? Por meio da inserção de vídeos nas redes sociais. Então, só recapitulando. Cabe ao governo, em parceria com a mídia, criar programas de conscientização que incentivem os jovens a utilizarem métodos contraceptivos por meio da inserção de vídeos nas redes sociais. Quando eu faço esse por meio da inserção de vídeos nas redes sociais, eu estou inserindo modo, tá certo? E aí agora eu quero detalhar esse modo. Uma maneira fácil de detalhar, que eu adoro, é exemplificando, tá? Então traga um conectivo aí de exemplificação. Então, por exemplo, por meio da inserção de vídeos nas redes sociais, como, por exemplo, por meio da inserção de vídeos nas redes sociais, como, por exemplo, apresentando depoimentos de adolescentes, de garotas, que vivem ou viveram essa situação. Então, eu acabei trazendo um detalhamento do modo, como que seriam esses vídeos, né, que seriam inseridos nas redes sociais. Então, como, por exemplo, apresentando depoimentos de jovens, né, de garotas, que vivem ou viveram essa situação. Agora, no final, eu vou trazer a finalidade, o efeito disso. Para que eu tenho que fazer isso? Com a finalidade de que haja uma redução nos casos de gravidezes precoces no Brasil. Ou seja, nesse final, eu apresento o resultado que eu espero da minha proposta de intervenção. Então, se vocês analisarem, eu trouxe primeiramente, no primeiro tópico frasal da minha conclusão, tá? A retomada do tema da tese, tá certo? No segundo tópico, se vocês repararem, o segundo tópico ele ficou grande, tá? Por quê? Essa é a intenção. Eu não posso separar os elementos com ponto final, nada disso. Todos os elementos, agente, ação, modo, efeito e o detalhamento da ação e do modo tem que estar realmente no mesmo período, tá certo? E depois que eu fiz toda essa proposta de intervenção, né? Apresentei a retomada e apresentei a proposta de intervenção, eu posso criar um fechamento para a minha conclusão, tá? Então eu coloquei a finalidade, né? Para que haja uma redução nos casos de gravidez precoce no Brasil, e aí eu posso trazer um fechamento para a minha conclusão. O que seria o fechamento? O resultado, né? Então, por exemplo, eu posso colocar assim, construir-se-á uma esfera juvenil consciente da necessidade do uso de métodos contraceptivos, reduzindo assim os casos de adolescentes grávidos no país. Fechou. Então, se vocês repararem, eu construí a minha conclusão com 3 tópicos frasais, sendo um retomada do tema e da tese, o outro com a proposta de intervenção completinha e, por último, o fechamento. Tá certo? Então, fica aquela dica aí para vocês, tá certo? Uma conclusão perfeita é aquela conclusão com os 3 elementos essenciais. Retomada do tema e da tese, proposta de intervenção e fechamento do texto. Aquela dica daquele gordelícia, qualquer coisa estou à disposição. Aquele abraço, beijo para vocês!